mar. O marco legal das eólicas offshore, ainda quando era em formato de projeto de lei, de 2021, que era de autoria do senador Jean Paul Prates, do PT, ele tramitou entre o Senado e a Câmara Federal por 3 anos, até o ano de 2024. Nesse período, foram acrescentados no projeto uma série de dispositivos que popularmente se chama de jabutis. O que são jabutis? São enfeites que são colocados num projeto que não tem nada a ver com o projeto original, que não tem relação com o texto original daquele projeto. E vindo um ditado de que o jabuti não sobe em árvore, ou seja, se ele está ali na árvore é porque alguém o colocou. O texto já alterado foi aprovado na Câmara em 2022 e no Senado em 2024, ficando por mais de 6 meses na mesa do presidente Lula para ser sancionado. A sanção presidencial foi realizada com 24 vetos a trechos considerados pela Presidência da República como inadequados ou prejudiciais, como o aumento da conta de luz, mas também impactos ambientais negativos. Entre os 24 jabutis vetados por Lula, o Congresso derrubou 8 desses vetos, valendo agora os trechos, que foram aprovados pelos congressistas. E com essa introdução, eu trago aqui o Thiago. Thiago, seja muito bem-vindo ao Mural da Manhã. Olá, bom dia. Mais uma vez, bom dia, né? Para quem está assistindo ao vivo, depois fica gravado, boa tarde ou boa noite, conforme o momento que forem assistir, né? É um prazer estar aqui mais uma vez para debater as questões do setor elétrico. Tiago, eu já te apresentei, mas vou voltar a te apresentar. O Tiago é coordenador-geral do Sinergia, o Sindicato dos Eletricitários, e é coordenador do Coletivo Nacional dos Eletricitários. Tiago, eu queria que você explicasse o que diz agora a lei depois da derrubada dos 8 vetos do presidente Lula, essa lei das eólicas offshore, e qual que é a consequência imediata da aprovação dessa lei para a população brasileira? Então, a lei que estabeleceu aí, né, regulamentou, na verdade, né, a exploração de energia offshore, as eólicas, né, que trata de geração eólica no mar, né, então não é essa geração eólica, a gente fala do offshore, a gente não está tratando dessa geração que acontece nos campos, né, lá no sul do Brasil, ou no norte, ou mesmo aqui mais próximo da gente tem ali em Osório, né, a gente não está tratando dessa eólica, a gente está tratando de uma eólica que ocorreria em alto mar, né. Então, nessa legislação, quando aprovada, foram inseridos alguns dispositivos no sentido de facilitar a vida de quem explora energia térmica, seja a partir do carvão, seja a partir do gás, né? Para as pessoas entenderem, tem muito gás, por exemplo, no pré-sal, né? E o lobby do setor do gás é para utilizar esse gás. E aí quero fazer um link lá com a privatização da Eletrobras, onde foi inserido alguns dispositivos lá para utilizar esse gás. Por quem? Pelo setor de gás do país, pelo só os empresários do gás, né? Então, de olho no gás, nessa quantidade de gás gigantesca que tem no pré-sal, eles inventaram de solicitar que fossem instaladas usinas térmicas a gás. Bom, essas usinas térmicas a gás usariam esse gás, enfim, aí, do pré-sal. Aliás, foi isso que proporcionou isso, que foi o que acelerou o processo da privatização da Eletrobras, né? Nós perdemos no Senado por 2 votos. E o que determinou a votação foi a instalação de usinas a gás, né, independente de naquele estado ter gás ou não ter gás, né? E os gasodutos seriam construídos por quem? Pelo governo, a partir do processo de extração de valor da conta de luz, né? Então, extrai
o valor da conta de luz, constrói os gasodutos para levar usina de gás lá no estado do senador que votou a favor da privatização, e assim ele desenvolve lá sua região e tudo mais e ganha mais votos. Então, esse foi o processo da privatização da Eletrobras. Na lei das offshores, né? Então, ajuda também a regulamentar esse setor, porque ele é forte, né? Um setor forte aí do lobby das empresas do gás. E não estamos falando de Petrobras, estamos falando de gente da iniciativa privada que quer explorar o setor de gás no país, né? Ora, esses dispositivos, eles aumentam a conta de luz. Tanto lá na privatização da Eletrobras, ou seja, construir gasodutos para levar gás onde não tem gás, para colocar uma usina térmica para o senador daquele estado, daquela região, ter votos, ter o que dizer na sua campanha, né? Aumenta a conta de luz, porque quem vai pagar isso é o consumidor na conta de luz. Seja esses dispositivos que foram colocados na lei ali de 2022, o efeito é o mesmo, né? E o presidente Lula está empenhado, né, pessoalmente, pelo menos, e eu estou falando pessoalmente, pelo menos, porque a gente precisa, inclusive, conversar sobre isso, né? Pessoalmente, ele está empenhado em reduzir a conta de luz, em reduzir o preço dos alimentos, em reduzir a desigualdade no país e em combater a fome. Ele está empenhado, ele está lá para isso e fala isso diuturnamente, todo mundo sabe qual é a plataforma do governo Lula, né? Ocorre que o Congresso Nacional, que foi eleito, né, ele é um Congresso que ele tenta transformar o nosso modelo de sistema de democracia num modelo parlamentarista. Então, isso já aconteceu lá com o Eduardo Cunha, que é quem promoveu lá o impeachment contra a Dilma. Depois, os sucessores ali, né, também a partir da base do Centrão. Depois, Arthur Lira, que inclusive é quem privatizou a Eletrobras. E agora o Hugo Mota faz a mesma coisa. O Hugo Mota é cria do Eduardo Cunha. Então, vai tentar fazer a mesma coisa. Ora, para fazer isso, eles precisam ter poder de barganha. E estão confrontando frontalmente, né? Ficou um pouco redundante, mas estão confrontando o presidente Lula em tudo que ele faz. Então, tentam derrubar o veto do presidente Lula, tem a ver com isso. Bom, o que se tem de notícia do que vai acontecer em relação a esses vetos, né? Bom, primeiro que o presidente Lula vetou para que não aumente a conta de luz, né? Mas aí alguém dirá assim, não, mas mas teve gente da esquerda, teve gente do PT, teve gente do setor progressista dentro do Congresso que apoiou os vetos. O que nós temos de notícia, né, é que o governo, vamos dizer, ele, dentro do acordo, para não derrubar, que não fossem derrubados outros vetos, né, vamos dizer assim, topou que esses vetos, né, ou teria topado, estou falando de forma de suposição, porque nós não temos bem claro exatamente o que for, mas teria topado que esses vetos fossem derrubados para que outros tão importantes não fossem derrubados, né? Ou seja, faria parte de um acordo. E essa questão da redução da conta de luz, então, seria feita de outra forma, talvez por uma medida provisória ou alguma outra alternativa. Então, o que nós estamos enxergando, né, nesse episódio da derrubada dos vetos é a força do Congresso Nacional para cima do governo, que acaba tendo que fazer escolhas, né, e também escolhas, cálculo político e também alternativas
para colocar a sua plataforma em marcha, em funcionamento, né? Tendo que abrir concessões aqui para poder avançar lá, né? Então, o que nós temos de informação é que essa questão destes vetos, né, teria até sido aceito para que posteriormente pudesse ser feito de outra forma essa redução, porque, como eu falei no início desse pedacinho político que eu trouxe, o presidente Lula está empenhado em reduzir a conta de luz, né? Só que talvez, então, agora de outra forma. Então, um Para pouco difícil. explicar, Thiago, para a audiência, né, que foi algo que surpreendeu muita gente, é que essa decisão do Congresso de derrubada do veto presidencial contou com um apoio significativo de deputados e senadores da base governista, né, como eu mostrei aqui a imagem. Inclusive, o senador Humberto Costa, do PT do Ceará, disse que os votos para a derrubada do veto de Lula foi um acordo com o Congresso para estimular a energia limpa no Brasil. O líder do governo na Câmara dos Deputados, o José Guimarães, reforçou que a derrubada do veto tinha sido um acordo feito com o governo Lula como uma estratégia para preservar outros vetos importantes para o país, como disse agora o Tiago. E também várias lideranças do governo disseram que o governo já está trabalhando num texto de uma medida provisória para garantir que os consumidores não sofram qualquer impacto. Eu queria que você falasse sobre como seria a possibilidade dessa medida provisória e por que dentro dessa lei das eólicas offshore, por que isso significa um aumento da conta de luz? O que está presente nessa lei de obrigatoriedade de contratação dessas pequenas centrais hidrelétricas, mesmo que o Estado não esteja precisando dessa energia, por que isso significa um encarecimento? Como que vem isso na conta de luz da população brasileira? Vamos lá. Primeiro, né, sobre a questão dos vetos, né? Quando o governo, o executivo, mesmo o legislativo, o judiciário, eles têm seus dispositivos, né? E um dispositivo do executivo é a medida provisória, que também pode ser levada a partir de acordos, tudo é política, né? Essa semana esse tema é importante para o governo, na outra semana ele pode negociar em razão da entrada de uma outra urgência, então isso tudo é possível e tudo é muito dinâmico, né? Portanto, é difícil aqui da base a gente opinar sobre a dinâmica política do que acontece diariamente na Câmara, né? É tudo uma sopa de forças, né? Onde, nesse momento, essa força está incidindo mais, isso se torna urgente, amanhã ocorre um desastre não tão natural, mas chamado de desastre natural no Rio Grande do Sul, precisa ter emergência lá, então isso vai se transformando dinamicamente. Seria possível, através de medida provisória, né, regulamentar a forma de exploração dessas usinas térmicas e mesmo as usinas a carvão ou gás, né? Bom, por que é mais caro e por que o consumidor paga mais? Primeiro, porque no nosso sistema brasileiro, né, toda a geração de energia, né, todo o insumo natural, seja a água, seja o gás, seja o carvão, seja o que for, né, ele você extrai do solo, enfim, ou daquela área, no caso da água, mas é concedido uma autorização para você fazer essa exploração. Então, isso dá-se o nome de concessão. Você concede essa autorização para uma empresa, né? Então, seja ela estatal ou privada, o Estado concede autorização para que aquele recurso natural seja explorado. Bom, a água é de graça, né? Chove, tem as nascentes, né? Toda a dinâmica fluvial aí, e esse armazena a água e utiliza ela para
para gerar energia. Então, ela é de graça, ela não tem que fazer uma produção ou uma industrialização da água para que seja gerada energia. Portanto, o recurso hídrico é a energia mais barata do mundo, né? Então, em qualquer localidade do mundo, é a forma mais barata de gerar energia. Você constrói a represa a água, e isso é um custo baixo. Por que regulamentar e ceder ao lobby do gás, né, encarece a conta de luz? Porque chega a custar 10 vezes, né, a produção de energia a partir do gás do que a produção de energia a partir da água, por exemplo, né? Então, ela encarece porque ela é 10 vezes maior. E quem é que paga a construção, a viabilização dessa usina? Quem paga é o consumidor na conta de luz, né? E é por isso que lá na privatização da Eletrobras, quando regulamentaram que teria usinas térmicas onde não tem gás e que quem construiria os gasodutos seria o governo, e isso a gente denunciou lá dizendo, olha, isso vai aumentar a conta de luz, né? Então, os gasodutos para construir térmicas onde não tem térmica, aumenta a conta de luz, né? A viabilização de mais térmicas, a partir desses dispositivos que foram colocados na lei de 2022, também aumenta a conta de luz, né? E um terceiro elemento que aumenta a conta de luz, lá na geração, né, a gente está falando aqui tudo de geração, é também a descotização da energia, que também foi colocado lá na privatização da Eletrobras, né? Talvez a gente não tenha dialogado tanto, né, sobre esses dispositivos lá na privatização da Eletrobras, porque não tinha essa votação onde participou o PT, por exemplo. Então as pessoas ficam, vamos dizer assim, mais alarmadas quando numa votação do Congresso tem uma participação de um partido que é da base do governo e isso chama atenção e acaba vindo à tona a discussão e tal, precisamos descobrir por que é, né? E já sabemos que é por conta de acordo e que o governo tem, sim, compromisso com a redução da conta de luz, portanto, fica mais necessário explicar o acordo do que o fato em si, né? Porque lá na privatização da Eletrobras a gente já denunciou que aumentaria a conta de luz pela descotização. O que é a descotização? A presidenta Dilma, em 2000, salvo engano, em 2011, ela editou também uma medida provisória dizendo o seguinte: as usinas que já estão com os financiamentos pagos vão vender energia. Estou falando assim num diálogo mais popular, né, para a gente entender. Não é esse o texto literal que está lá. Mas elas vão vender energia a preço de custo. Então, aquele valor que era pago para ajudar a pagar o financiamento da construção da usina não vai ser mais colocado na conta de luz, né? E ela transformou essa energia das usinas que já estavam pagas em energia por cotas. Então, uma concessionária comprava tantas cotas da usina de tal lugar, né? E aí ela conseguia reduzir a sua conta de luz para o consumidor. Então, isso foi um dispositivo que a presidenta Dilma, quando a gente falava lá atrás que energia não é mercadoria, isso é o energia não é mercadoria. É vender a preço de custo, só pelo valor que é necessário para manter e para operar aquela instalação, né? Bom, então isso foi o processo de cotização. O que no projeto da privatização da Eletrobras foi colocado, né, que é tão grave, ou na verdade é mais grave que esses dispositivos que foram vetados e derrubados, né, que aumenta a conta de luz de forma estrutural. O projeto da privatização da Eletrobras previu a descotização da energia, ou seja, eu estava pagando a preço de custo, agora eu posso ir a valor de mercado. Para te ter uma ideia do que isso significou lá na privatização, né, a média da energia cotizada estava a R$60, média. Quando no mercado, né, portanto, a descotização sairia de 60,
sei lá, para R$ 300 na época, ou seja, 5 vezes mais. E essa descotização, a partir de 2022, seria 20% ao ano. Então, 20% em 22, 20% em 23, aliás, 20% em 23, 20% em 24, 20% em 25, portanto, a gente já Isso é está com... dramático. É muito importante que tu fez a relação com a questão da privatização da Eletrobras e como que isso gerou aumento do custo da conta de luz. Numa energia, Sofia, que deveria ser a mais barata do mundo, mas é a mais cara, talvez, do mundo, por conta de que nós temos um Congresso Nacional que não está a favor da classe trabalhadora, que está contra a classe trabalhadora. E quando nós precisamos entender o seguinte, quando o Congresso Nacional luta contra o Lula, ela está lutando contra a classe trabalhadora, porque o Lula lá na presidência, ele significa a classe trabalhadora lá na presidência. Quando ele defende que tem que baixar a conta de luz, quando ele defende que tem que acabar com a fome, quando ele defende que tem que acabar com a miséria, quando ele defende que todo mundo tem que ter casa, todo mundo tem que ter uma vida digna, ele está defendendo a classe trabalhadora. E quando o Congresso ataca ele, ele ataca todos esses valores, né? Então, esse mesmo Congresso que privatizou a Eletrobras, né, que agora veta esses dispositivos dessa lei que só apareceu de forma mais substancial, porque teve um acordo onde os partidos da base do governo participaram, já prevendo resolver essa questão da conta de luz mais ali adiante, né? Enfim, eles estão lutando contra a classe trabalhadora. Eu não tenho dúvida, né, que o Lula, pelo menos, eu estou separando assim o Lula do governo, porque esse governo foi um governo de coalizão, né? Foi uma grande frente para derrotar, né, o que a gente chama aí de neofascismo, o fascismo brasileiro aí, que bebia muito também da fonte do integralismo lá no passado, né? Agora, nesse último período aí, mais ligado à religião cristã de matriz evangélica, né? Então, tem muita ligação com isso. Então, isso que se combateu aí nesse último período, e para fazer frente, né, a essa grande força da política do ódio, foi necessário montar um governo de quem não concordava com isso. Então, não necessariamente lá no governo, né, do qual nós estamos, enfim, a partir da figura do Lula enquanto representante da classe trabalhadora participando, não necessariamente vai ter sempre pessoas que estão defendendo os interesses dos trabalhadores. Lá também vai ter alguém que vai ter interesse na questão do próprio gás, enfim, tem uma mistura de interesses ali no governo. Então, não é um governo coeso do ponto de vista das suas pautas, né? Embora o presidente tenha muito claro o que ele quer. Então, assim... Tiago, só voltando para a questão que você coloca, que com esse Congresso e com essa aprovação, quem não ganha é a classe trabalhadora, ou seja, quem não ganha é a população no geral, que vai ter sua conta de luz que vai subir. Quem que ganha com um projeto como esse? Quem que vai lucrar com isso? Assim, o que a gente está hoje vivenciando no Brasil, né, é uma disputa da classe dominante, né, que está dividida entre o setor financeiro e o setor produtivo, né? Classe trabalhadora, neste momento histórico, ali em 22, na eleição do presidente Lula, se aliou ao setor produtivo, né? Então, este governo, dá para dizer que ele tem uma característica de classe trabalhadora junto com o setor produtivo, combatendo o quê? Né, que é quem financiou aí o chamado bolsonarismo, combatendo esse mercado financeiro. Então, quem mais se beneficia hoje, né, da extração de mais-valia no Brasil é o mercado financeiro, não é nem o setor produtivo.
O setor produtivo está agonizando aí, junto com a classe trabalhadora, né, os efeitos da financiarização da economia. Então, quando Paulo Lemann, quando a 3G Radar privatiza e se apossa da Eletrobras, né, nós não estamos falando em produzir energia com mais qualidade, com mais limpa, para todo mundo, num preço mais acessível. Nós não estamos falando disso. Nós estamos falando em extrair tudo que é possível para entregar para acionista, né? Então, essa força que tomou conta das sociedades, né, do mercado financeiro, que ganha com essas confusões todas que são geradas. Para te ter uma ideia, no passado, a luta da classe trabalhadora era contra os patrões, né, contra os seus, o dono da empresa. Hoje, né, em 2022, ela se alia ao dono da empresa para dizer o seguinte: nós precisamos reindustrializar o Brasil, nós precisamos gerar emprego, nós precisamos gerar renda para as pessoas, precisamos ter lugar para trabalhar. Então, existe uma luta dentro do governo para esse processo de reindustrialização, para esse processo de para que seja feito aquilo que o presidente Lula quer, né, que é gerar emprego, quer melhorar a renda, quer conseguir resolver a questão, inclusive, aí do imposto de renda, né, que é para reduzir jornada de trabalho. Isso tudo são pautas do presidente Lula, né, mas o que nós estamos vivendo é um processo de disputa com o Congresso que é cada vez mais fisiologista, né, e com interesses próprios. Portanto, né, quem ganha é o acionista, né, das empresas do lobby do gás, né? Tu queres um exemplo claro assim, de problema? Quando estourou ali a guerra da Ucrânia, né, tinha um problema do gás lá da Rússia com fornecimento ali para a Europa. Aqueles que não estão preocupados com o desenvolvimento do país disseram o seguinte: olha, agora não é hora de colocar as empresas a gás no Brasil. Por quê? Porque nós vamos pegar esse gás e vamos vender para a Europa. Então, eles não estão interessados no povo, eles estão interessados em ganhar mais dinheiro. Então, mesmo aquilo que nós tínhamos denunciado como prejudicial à classe trabalhadora, ou seja, ao povo brasileiro, naquele momento, eles estavam descartando, dizendo assim: não, beleza, é bom para nós, a gente vai ganhar dinheiro para caramba, mas não no Brasil, agora nós vamos botar esse gás num navio e vamos exportar na Europa, porque lá a gente ganha mais. Então, essa história do ganha mais, que é típico do investidor, né, no mercado financeiro, e assim, a gente fala dos grandes investidores, que é quem dá a direção dos rumos, mas a gente tem hoje pequenos investidores, né? A ideologia do mercado financeiro, né, na classe trabalhadora, ela entrou desde aquele que botou lá 50 mil para comprar ações da Eletrobras na privatização e ainda não teve retorno nenhum, porque não se valorizou, né? Aquele que acha que pode fazer uma aposta no tigrinho e tentar ganhar dinheiro sem trabalhar ali. Então, na verdade, a gente está vivendo uma crise de valores que está nos levando para um buraco, né? Que assim, eu quero ganhar sem trabalhar. Então, se eu não tenho possibilidade de fazer investimento, não entendo disso, eu vou fazer uma aposta, né? E vai perder, porque lá os algoritmos indicam que a pessoa perca. Mas o médio tem um dinheiro para aplicar, vai lá e aplica na privatização da Eletrobras, não interessa se vai aumentar a conta de luz, né? E o grande? Não, o grande pega dinheiro emprestado no Japão com um juro baixo e vende e aplica aqui no Brasil com juro a 15%, né? Então, essa história do ganhar sem produzir é que está nos levando para um buraco. Então, quem ganha? Ganha é a especulação financeira, ganha é o mercado financeiro. Hoje a disputa está com esse setor econômico, que é um setor virtual, é um setor fictício, inventado, né? O que gera riqueza mesmo para um país, que faz com que a gente tenha desenvolvimento, que a gente tenha mais renda, mais emprego, e, portanto, uma sociedade mais saudável, vamos dizer assim, é a produção, né? A produção de
seja lá do que for. Então, é isso que a gente está combatendo hoje, né? Esse mercado financeiro que volatiza tudo e extrai riqueza direta do povo brasileiro. Isso está acontecendo na Eletrobras, isso está acontecendo nesses projetos que são aprovados, isso está acontecendo em todos os setores e a gente tem que estar atento a isso. Tiago, nós vamos fazer um brevíssimo intervalo para trazer aqui os apoiadores culturais do portal Desacato e já retornamos com a entrevista. Tá bom. Este programa é apresentado graças aos nossos apoiadores culturais. Sintraceb, FESESC, Sind Saúde Santa Catarina, Sinjusc, Sinergia, Sintracem, Sinasef, Seção Sindical IPSC, Sindprev Santa Catarina, Sintesp, Stiel. Seja um apoiador cultural. Ligue para 499-8808-5438. A democracia na América Latina está sob ataque. Golpes de Estado, lawfare, os assédios judiciais e perseguição política são as novas armas para silenciar os povos e suas lutas. Mas a resistência continua. No dia 18 de julho, o Portal Desacato e a Cooperativa Comunicacional Sul realizam o seminário Golpes, Anistias e Lawfare no Brasil e na América Latina. Um debate urgente com especialistas que vão analisar os riscos à nossa democracia e apontar os caminhos de luta. O evento também marca a 4ª edição da distinção jornalística Gustavo de Lacerda. E teremos um show especial com a cantora argentina Mariana Bararri, vencedora do Prêmio Gardel. Acontece no auditório da FESESC em Florianópolis, às 14 horas. A sua presença e o seu apoio são fundamentais nessa luta por memória, verdade e justiça. Participe! Quero agradecer, antes de retornar com a entrevista, aos nossos apoiadores que fazem com que seja possível que a gente realize nosso trabalho. Um agradecimento agora especial ao Sinergia, porque o Thiago está presente e é coordenador do Sinergia, que é um dos sindicatos que apoiam a Cooperativa Comunicacional Sul e o Portal Desacato, e fazem com que seja possível que a gente realize o nosso trabalho todas as manhãs, de segunda a sexta-feira, na Manhã com Dignidade, na Noite Livre do Portal Desacato, nossa programação noturna, aqui também ao vivo, e nas nossas redes sociais e no nosso site desacato.info. Se você quiser se tornar um apoiador do Portal Desacato, entre em contato com a gente para a gente estabelecer uma parceria. Vou colocar o nosso número aqui na tela, que é o 48988077742. Você pode se tornar um colaborador, apoiador do Portal Desacato. E agora nós estamos, fazendo pedidos para contribuições para o nosso seminário. Todos os anos o Portal Desacato realiza um seminário com alguma temática importante para a atualidade. E esse ano nós vamos falar sobre golpes, anistias e lawfare no Brasil e na América Latina. Nada mais atual quando a gente vê agora um processo de lawfare contra a ex-presidenta Cristina Kirchner na Argentina. Nós teremos a participação, como falou no vídeo a Amy Pandolfo, da Cleide Martins, que é diretora administrativa da Rede Lawfare Nunca Mais, o Marcelo Maisonave, que é advogado e mestre em direitos humanos, que vem lá da Argentina, a Clarissa Dri, que é professora do Departamento de Economia e de Relações Internacionais da UFSC, o Prudente José Mello, que é advogado e foi conselheiro da Comissão de Anistia do Ministério da Justiça, e, por último, não menos importante, Rosângela Bion de Assis, que é presidenta da Cooperativa Comunicacional Sul, que vai estar mediando essa mesa. Nós vamos ter a 4ª distinção de jornalismo Gustavo de Lacerda e a apresentação musical de uma argentina, Mariana Bararri. E aqui agradeço todos os apoios para esse seminário poder ser viabilizado. O QR Code para contribuir através do Catarse para o seminário está aqui na tela, desse lado aqui,
E também eu vou colocar aqui o link para ele. Tá aqui passando aqui embaixo no banner. Então, se você puder, contribua. E antes que eu me esqueça, hoje à noite, na nossa programação noturna do Portal do Desacato, nós temos o programa Passando a Limpo com Amanda Miranda, a partir das 20 horas, nas redes do portal, sobre Carlos Bolsonaro é ameaça ao projeto de poder de Jorginho Melo? Esse é o tema de Passando a Limpo com Amanda Miranda, às 8 da noite. E agora, retornando à entrevista com o Tiago Vergara. Tiago, para quem está preocupado com esse aumento da conta de luz, eu queria que você explicasse o que isso vai significar para o consumidor médio, né? Essa alta da tarifa de 3,5%, quando que isso passa a valer? Então, acabou travando aqui, não peguei a parte final da tua frase. Quando que passa a valer esse aumento da tarifa do valor da conta de luz? Isso é médio prazo, né? Porque assim, o que tem lá na legislação? A legislação que tinha sido aprovada lá em 2022 dizia o seguinte: nós precisamos obrigar o governo a contratar hidrogênio líquido, que é caro, né? Também energia de eólicas de PCH, pequenas centrais hidrelétricas, mesmo sem a necessidade imediata. Então, obriga o governo a fazer contratação dessa energia mais cara e mesmo sem ter a necessidade imediata. O impacto disso é na ordem de 197 bilhões de reais na conta de luz, né? A curto e médio prazo, ou seja, praticamente de forma imediata, né? Então, nós temos uma conta que já é cara, né, e que se tornará ainda mais cara. Então, vamos somar os aumentos de conta de luz. Processo de descotização da energia das usinas que já estavam pagas, levando a valor de mercado, né? Processo da derrubada desses vetos, 197 bilhões. E só aumento da conta de luz, né? Isso aconteceu na Argentina no passado, né? A conta de luz chegou a aumentar 1000%, né? Com os processos de privatização lá. Quando se elegeu ali o presidente Macri, bom, enfim, o governo Kirchner, né? Ele começou então, já que privatizou e aumentou a conta de luz, a gente vai então dar subsídios para que a pessoa possa pagar a conta de luz mais justa. O governo Macri veio e acabou com os subsídios, né? Então gerou um empobrecimento da população argentina absurda, primeiro lá atrás com o processo de privatização, depois com o processo de derrubada lá dos subsídios, né? Isso está acontecendo um pouco no Brasil, né? Esse aumento absurdo da conta de luz com essas diversas medidas do neoliberalismo no país, né? Então, a privatização das empresas, a descotização de energia já paga, né? Agora, a obrigação do governo de contratar hidrogênio líquido e energia de eólicas, né? Mesmo que não tenha necessidade, né? Tudo isso vai colocando o vetor do aumento da energia sempre para cima, nunca para baixo, né? Embora na nossa legislação diga o seguinte, a nossa legislação brasileira é baseada em 3 pilares, né? Modicidade tarifária, que é uma tendência de baixar a energia sempre. Então, durante todo o governo Lula e Dilma, todos os leilões, eles ocorriam sempre com deságio em relação ao leilão anterior, né? Então, o que se comemorava é que a nova usina custava mais barato para o povo e tal. Era isso que se comemorava, né? Outro pilar é a universalização, ou seja, todo mundo vai ter energia. Então, na época, tínhamos lá o Luz para Todos, né? Que levava energia onde não era economicamente viável levar energia. Então, Luz para Todos cumpriu esse papel. E o terceiro pilar é a garantia de fornecimento. Então, além de ter em todos os lugares e para um preço justo, né, ainda existe a garantia de que não vai faltar. Então, esses são os 3 pilares que regem
o sistema elétrico brasileiro, daí os demais são desdobramentos disso. O que está acontecendo é que eles estão achando forma de burlar o pilar que está lá na Constituição, que é a modicidade tarifária, né? Então, quando eles aprovam, dentro da privatização da Eletrobras, construir usina térmica onde não tem gás, e quem vai construir os gasodutos é o governo, e isso vai para a conta de luz. Quando eles aprovam que tem que comprar energia de hidrogênio líquido e de eólicas, de pequenas centrais elétricas, mesmo sem a necessidade, e isso vai para a conta de luz, eles acharam uma forma de ir contra o processo da modicidade tarifária, ou seja, estão fazendo uma burla à Constituição, né? Por isso que a derrubada desses vetos é ruim para o povo brasileiro, mas nós já entendemos que existe um acordo para que depois esses dispositivos sejam modificados de outra forma, né? Eu não sei bem ainda, estou me apropriando disso, né, sobre a questão de quais foram os vetos que foram preservados para que esses caíssem, mas eu tenho certeza que são assuntos de tanta importância como esses da conta de luz, embora haja lá já, né, dentro da fala, né, que você falou aí do senador Contarato, o compromisso de resolver essa questão da conta de luz em um curto período de tempo aí via medida provisória. Uhum. Outro aspecto, Thiago, que eu queria debater contigo é sobre a questão da energia limpa e, né, das fontes alternativas de energia elétrica, que inclusive nesse projeto tem uma extensão de por mais 20 anos do programa de incentivo a essas fontes alternativas de energia elétrica, que é uma taxa que é paga por todos os brasileiros na conta de luz desde 2002, e que incentiva, né, empresários de energia eólica, de biomassa e pequenas hidrelétricas. E também foi adicionado a obrigação de contratação de energia de eólica da região sul do Brasil e de hidrogênio no Nordeste. Mas não só isso, também aparece incluídas isenções fiscais para usinas de carvão e termoelétricas movidas a gás. Queria que você falasse um pouco disso, e qual que é a compreensão do Sinergia em relação a incentivos de produção dessas energias alternativas. Bom, nós defendemos a classe trabalhadora. E assim sendo, nós defendemos tudo aquilo que facilita a vida, né, e a vida como valor fundamental para essa classe que a gente defende. Portanto, tudo aquilo que tem a ver com preservação do meio ambiente, porque assim, a preservação do meio ambiente, ela é necessária para a preservação da vida humana. O meio ambiente não precisa de nós para que o planeta siga existindo. Nós é que precisamos que o meio ambiente esteja preservado para que a nossa vida seja preservada, porque senão nós seremos extintos, nós e os demais animais que já foram extintos, e deixaremos de existir enquanto espécie, né? Então, defender a vida humana, portanto, defender o meio ambiente tem a ver com defender a vida humana e da nossa classe trabalhadora. Então, todos esses valores, eles vão se somando e a gente vai formando, né, essa nossa ideia daquilo que nós propagamos enquanto ideologia e também enquanto defesa. Portanto, terminantemente, nós somos a favor da defesa do meio ambiente, né? As usinas térmicas, elas geram emissão de gases poluentes. Então, elas não são interessantes dentro desse projeto da preservação da vida humana e, portanto, da nossa classe trabalhadora. Mas também, por outro lado, a gente precisa avaliar economicamente, né? E também a questão da geração de empregos, e também a questão
do desenvolvimento para que a gente possa preservar essa mesma vida humana de outra forma, tendo alimento, tendo renda, tendo possibilidade das pessoas viverem, né? Porque não é só estar viva, ela precisa se manter viva. Então precisa ter emprego, precisa ter comida. A gente precisa fazer um processo de transição justa para que a gente saia de uma matriz poluente para uma matriz menos poluente. Então, por exemplo, aqui em Santa Catarina, trazendo para a realidade, né, essa história toda, nós temos ali em Criciúma, né, extração de carvão e toda uma economia que foi gerada a partir disso. Né, e temos uma usina térmica ali, a carvão. Né. Primeiro, qual é o percentual de emissão que tem ali em relação a toda a matriz energética brasileira, que é 95% limpa. Né? Então, essa é a primeira pergunta dentro desse processo. Será que ali é tão substancial para a contribuição, para esse aumento do efeito estufa que está ocorrendo nesse momento? Né? Não é possível a gente fazer uma transição justa para que essa energia possa... Acho que a minha câmera sujou aqui. Para que essa energia possa ser gradualmente substituída por uma outra energia, né? Não é possível que isso aconteça. Então, não dá para esperar um pouquinho e ter um estudo. Então, isso para nós é a transição justa. O que a gente vai fazer com aqueles trabalhadores e trabalhadoras que só sabem mexer com isso? Né? Lá no Rio Grande do Sul, a gente tem a usina de Candiota, né? Na maior reserva mundial de carvão de fácil extração, que lá se diz a flor não seria a flor da pele, né, mas está muito próximo da superfície da Terra, não precisa fazer túneis né, como é na maior parte do mundo. Então, aquela usina lá está causando todo esse efeito estufa, não é possível fazer um processo de transição justa, ou não é possível fazer um processo de modernização, como já foi feito, para reduzir as emissões, né? Então, assim, essa história do 8 ou 80, ela também prejudica essa classe trabalhadora que a gente defende, sabe? Porque prejudica a questão do emprego, prejudica a questão da renda, e aí entra em conflito com esse valor que a gente defende, que é o valor da vida. Né? Eu não posso, a despeito de preservar o meio ambiente, que também vai preservar, jogar fora a questão econômica, né? Principalmente quando diz respeito, né, a um processo que pode ser feito de forma justa. Vamos fazer a transição? Vamos fazer, mas de forma justa. Vamos evitar que seja explorado fracking aqui em Santa Catarina? Vamos. Né? O que tem de alternativa? Né? Vamos lutar contra o desmatamento da Amazônia? Vamos lutar contra o desmatamento da Amazônia, vamos lutar. Então, é um pouco isso, sabe? A gente está sempre navegando nessa dualidade aí entre a questão econômica e a questão da preservação do meio ambiente, né? Sempre, então, que possível, a gente precisa preservar o meio ambiente e vamos sempre estar defendendo, estar juntos, né? Isso também tem um pouco a ver com a história da exploração lá da margem equatorial, né? Mas vocês são a favor da exploração da margem do petróleo, da margem equatorial? Primeiro nós temos que olhar que impactos isso traz, né? E que interesses estão envolvidos ali. Daqui a pouco, pode ser que tenha alguém dizendo que não pode explorar para que o seu país explore. Não, o Brasil não pode explorar, não, mas os Estados Unidos pode vir ali e explorar. Porque eles têm mais tecnologia, porque eles têm isso melhor ou aquilo outro. Ou seja, pode ser que essa disputa que parece ser ambiental, ela seja, na verdade, uma disputa econômica entre grandes potências, né? Assim como fizeram com o pré-sal. Né? O pré-sal, o dinheiro ia para a educação e para a saúde. Assim que caiu a Dilma, eles mudaram o processo todo da destinação do recurso, então não é mais exclusividade de exploração da Petrobras. Então, assim, eles contam toda uma historinha e vão lá, se apoderam da riqueza para eles. Né? Então, a exploração do petróleo na margem equatorial, né, ela é, primeiro, importante para o desenvolvimento
do Brasil e do povo brasileiro. Ah, mas vai ser feito de qualquer forma? Não, precisamos respeitar, né, todo o Ministério do Meio Ambiente, né, na pessoa lá da Marina Silva, que tem todo um debate, tem todo um estudo que faz exigências e tem que fazer mesmo, né? Então a gente precisa fazer as coisas para que o povo se desenvolva, tenha renda e tenha vida, portanto, respeitando as regras, respeitando a legislação e fazendo aquilo que é necessário fazer. Então, vamos dizer assim, nós entendemos como o desenvolvimento como necessário, né, respeitando esse meio ambiente que nos provê a vida, né? Então, é possível fazer de forma sustentável? Então não tem problema que a gente faça, né? Agora, se for causar um dano, se for causar um problema grande, aí nós somos contrários a que essas implementações sejam realizadas. Isso tem a ver com a energia eólica, isso tem a ver com a energia carvão. Por exemplo, tem um debate que diz que a energia eólica afeta lá a migração das aves, afeta isso aqui. Tem que fazer um estudo para ver como é que, né, qual é o percentual de impacto, se é tudo isso mesmo, se não é, se for, nós vamos ser contra, vamos lá, vamos fazer passeata, vamos levar cartaz, vamos denunciar, vamos fazer matéria e tudo mais, né? Então, sempre com esse cuidado, né? Porque às vezes aqueles que querem nos tirar do debate, na exploração de uma riqueza natural, não é para preservar, é só para nos tirar da possibilidade de ter um desenvolvimento em prol do nosso povo, né? Então, tem que ter um pouco esse cuidado, observar os debates. Agora vai ter a COP30, onde vai ser possível debater com mais profundidade essas questões, né? O Lula levou lá para a Amazônia, porque ele quer que os líderes mundiais enxerguem aquilo do qual eles estão falando, então eles não vão falar de um lugar distante, vão falar de dentro da floresta, né? Com pessoas da floresta que vão ter a possibilidade de estar lá porque está acontecendo no seu território, então vai ter majoritariamente pessoas de lá debatendo a COP, então vai ser um momento bem interessante da gente poder dissecar todos esses assuntos, tirar aquilo que é a ideologia neoliberal do meio do caminho, porque ela é mentirosa, né? E colocar o debate que realmente importa, que é da defesa da vida, da defesa do desenvolvimento sustentável, da defesa de emprego e renda para o nosso povo brasileiro, que é aqui o lugar onde a gente vive. Tiago, você abriu mais uma série de assuntos que a gente poderia passar aqui mais uma hora debatendo. Inclusive, eu até abri aqui uma página da Intercept que mostra como o que a Lil falou, né, que o que chamam de energia limpa também não é tão limpa. Essa mal chamada energia limpa é responsável pela destruição de comunidades humanas, da mata e do que sobra da Mata Atlântica no nosso país, em grande parte do território, além de que acaba com 70% dos ecossistemas aquáticos e da vida aquática. E aí aqui tem, por exemplo, o projeto de energia eólica que ameaça destruir diversos hectares numa região de indígenas e quilombolas, usinas eólicas que exploram agricultores familiares e territórios tradicionais para gerar lucro, ou esse caso aqui de empresas ligadas à Enel que são acusadas de grilar terras para gerar energia eólica. E o debate que você traz sobre a exploração na margem equatorial, né? Que a gente já fez alguns programas aqui, inclusive um entrevistando Cristina Serra, sobre como essa exploração do petróleo para aqueles que estão tomando conta da Petrobras continuarem roubando o patrimônio do nosso país e prejudicando os ecossistemas, ainda mais de um território que é berço para diversas espécies marinhas e, enfim. Então, abrimos diversas temáticas, né, inclusive colocar como centro do debate o meio ambiente, mas também a vida, a dignidade da classe trabalhadora que trabalha com isso e também aquela que necessita de uma energia barata, porque o aumento do custo de vida está altíssimo e um aumento na conta de luz significa um peso enorme para a maior parte das famílias que não tem condições de pagar.
Tiago, muito obrigada por dispor dessa 1 hora para conversar com a gente, para explicar para a nossa audiência o que isso significa. Fica o convite para outros momentos, a porta do Portal Desacato está sempre aberta. Obrigado, Sofia. Obrigado mais uma vez ao Portal Desacato, e a gente está à disposição, porque a gente entende que dialogar com a população que não é especialista, que não entende muito o que está acontecendo, é muito importante. Então, nos chamem, a gente está sempre à disposição. Obrigado. Um abraço. Um abraço.